Alô, boa noite. Saúdo todos os meus seguidores do canal Verdade Presente. Eu sou o irmão Daniel, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e moro em Itaituba, no sul do Pará. E trago para vocês nessa noite um estudo sobre a lei cerimoniais, a lei de Moisés. Porque existe muito conflito sobre a lei de Deus. Porque tem que ter o discernimento entre leis cerimoniais e lei moral. Sabemos que a lei de Moisés, foi escrita por Moisés. Deus é o autor, foi ditando para Moisés, Moisés escrevendo a lei num livro. Ok? Então, a diferença que tem, a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedras. E a lei de Moisés escrita num livro. Então, nós vamos estudar nesta noite esse tema no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico e no livro de Josué. Ok? Vamos para a primeira passagem dessa noite. A palavra de Deus está aqui nesse momento, aberta, está aqui. Vamos para a primeira passagem que está baseada em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 24 ao 26. E o título da leitura diz assim: o livro da lei posto ao lado da arca. Qual era a arca? Deus, quando mostrou para Moisés a cópia do santuário do lar celestial, ele disse que era para fazer uma arca de madeira de acácio, e o comprimento e a largura todo numa base de metragem, tanto a altura como o comprimento e a largura, ok? E ali foi dado ordem para os levitas que levavam a arca para pegar o livro da lei, colocar ao lado da arca de Deus, e a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedras, colocar dentro da arca o testemunho, que é as duas tábuas de pedra, e ali selar a arca. E pelo lado de fora, o livro, como diz aqui, o título da leitura aqui, o livro da lei posto ao lado da arca. Então vamos para a leitura nesse momento, que diz assim: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Então, o livro de Moisés, foi escrito por Moisés, e a ordem de Deus para que os levitas que levavam a arca, que eram os sacerdotes, colocar aquele livro ao lado da arca da aliança aberta assim, para que ali estivesse por testemunha contra o seu povo. E aquele livro é lido de ano em ano, aquele livro, ok? E vamos ver o que estava escrito dentro do livro da lei. Vamos para Levítico, capítulo 20, que está bem aqui. Capítulo 20, do versículo 7 ao 16. Vamos ver o que é que diz. A leitura é um pouco longa, mas para nós entender o que estava escrito no livro da lei, ok? Para ter a separação bem explicado, para nós poder entender e compreender, ter a compreensão
sobre esta mensagem que é o livro da lei de Moisés, ok? Vamos para a leitura, ver o que estava escrito de ordenância para o povo de Deus. Diz assim o versículo 7 do capítulo 20, que diz assim: Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifica. Se um homem, vamos ver o que diz aqui. Se um homem maldiçoar o seu pai ou sua mãe, será morto. Maldiçoou seu pai ou sua mãe e é responsável pela própria morte. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que tiver relações com a mulher de seu pai terá envergonhado seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se o homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também o homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis e serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se o homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso é perversidade. Queimarão tantos ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relações com um animal, será morto. Matem também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Então nós vimos aqui, pelo uma apanhada aqui, o que estava escrito de ordenância, de mandamento dentro da lei do livro, ok? E ali estava incluído o sábado, as festas pacíficas do ano jubileu, as festas tabernáculos, as festas sabáticas, estava tudo incluído, escrito no livro da lei. Esta era a aliança de Deus, a antiga aliança com o seu povo, ok? Então ali, se um homem, que nem a leitura falou aqui, a palavra de Deus, fosse apanhado em ato de adultério, ali era apedrejado, era morto com pedra, apedrejado, ok? Vocês lembram que quando os fariseus levaram Maria Madalena à presença de Jesus, e ali disseram para Jesus: Mestre, apanhemos essa mulher em ato de adultério, em flagrante, e pela lei de Moisés, esta mulher deve ser morta apedrejada, né? Então, nós vimos aí que era a lei, pela lei do livro, que as pessoas eram executadas pela lei, conforme a transgressão dos estatutos de Deus, pelo mandamento de Deus, que eles transgredia os mandamentos, tinha que ser morto, como está escrito aqui, ok? Pela palavra de Deus. Então vamos para outra parte, no livro de Josué. Nós vimos aqui que o que estava escrito dentro do livro da lei. E aqui em Josué, no capítulo 1 de Josué, o versículo 8, vamos ver o que diz aqui. Diz assim: Não cesse de falar deste livro da lei,
Pelo contrário, meditem nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Então era a ordem de Deus meditar de noite no livro e fazer tudo o que estava nele escrito para poder prosperar e ser bem sucedido, ser abençoado por Deus, ok? Então nós vimos aqui a palavra de Deus nos relatando sobre o livro da lei. E vamos para o segundo vídeo, que está baseado no Novo Testamento, no livro de Gálatas, no livro de Romanos e no livro de Efésios. Então nós vamos ver o que o apóstolo Paulo vai falar sobre a lei do livro de Moisés. Porque lá é onde está os textos sem o contexto. As pessoas lêem só o contexto sem o texto. E aí faz aquela confusão sobre a lei de Deus. E não, Jesus aboliu a lei, Jesus cumpriu a lei. Então não sabe qual é a lei que Jesus cumpriu. Se é a lei moral ou é a lei cerimonial de Moisés do livro da lei. Então nós vamos ficar cientes, baseado nesse estudo da palavra de Deus, ok? Então uma boa noite a todos que estão me seguindo no canal Verdade Presente. Peço para vocês que me sigam, se inscrevam no canal para mais vídeo e para nós aprender todo o conteúdo da palavra de Deus aqui dentro do canal Verdade Presente. Todos tenham uma boa noite e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?